Você que é vestibulando, não comemora as pequenas conquistas. Não vê o pequeno passo que você está dando todo dia. Só quer enxergar o grande passo. E o grande passo não vem de um dia para o outro. Autocobrança. O maior inimigo dos seus estudos pode ser você mesmo. Depois de ver tantos estudantes, tantos alunos queridos, sofrendo nessa jornada de preparação, eles sempre relatam para mim que o ser aprovado é tirar um peso das costas. O peso da autocobrança. É até que enfim conseguir. E, pois é, essa autocobrança excessiva, ela é uma inimiga silenciosa e traiçoeira. Mas o que é autocobrança? Bem, autocobrança é a exigência, que é a cobrança feita a si mesmo. A autocobrança natural existe em cada ser humano. É parte da nossa vida. Uma vez que ter senso de cobrança é importante para evoluir. Nós queremos melhorar. Nós queremos nos tornar pessoas mais educadas, mais empáticas, mais calmas. Então, a autocobrança natural, ela é parte da nossa evolução como pessoa. Eu digo que a autocobrança natural, ela nos faz sair da zona de conforto. Mas o problema é a autocobrança excessiva. Pensamentos como, eu tenho que, eu deveria dar conta disso, eu deveria ter feito isso ao invés disso, todo mundo faz, então eu também tenho que fazer, por que é que eu sou assim? Então, esse tipo de frases são marcas de pessoas que têm a perfeição em suas ações como objetivo constante. Entretanto, como dizia Milo Fernandes, a perfeição ela é desumana, literalmente desumana. E a sua presença como sombra pode ser fonte de muito sofrimento, pois a autocobrança excessiva desencadeia estresse, ansiedade, cansaço, sensação de fracasso. Eu vejo isso na prática há mais de 3 décadas. Alunos estudiosos que estão avançando em conhecimento e com uma eterna falta, com eterna sensação de que não estão fazendo o que deveriam fazer. Gente, estudam além do cursinho. Quando chegam em casa, estudam 10 horas por dia e acham que estão estudando pouco. E o pior, quando para, num momentozinho de descanso, acha que devia estar estudando. Se dormem 8 horas de sono noite, aliás, o que é normal, o que é saudável, acho que deveria dormir no máximo 6 horas para estudar mais 2 horas. Isso é certo? Ter esse sentimento é certo? Claro que não. Gente, a autocobrança excessiva nos estudos, ela é uma realidade de milhares de estudantes do ensino médio, sobretudo. E aqueles que tentam, a todo custo, atingir uma perfeição nos seus resultados. E isso é, infelizmente, muito frequente nos estudantes que decidem se preparar para a medicina. Aquele curso que, geralmente, mais de 100 estão competindo para uma vaga. Então, a autocobrança, sim, ela é o maior inimigo dos seus estudos. Pode ser você mesmo. Quando você tem essa autocobrança, quando você quer atingir essa perfeição, e a perfeição, ela é desumana. Nós temos que pensar em melhorar sempre, em novas conquistas. Mas quando a gente acha que tudo que a gente faz ainda não é o suficiente, isso faz muito mal. Você, estudante,
Eu falo com você que deseja ser aprovado em medicina. Deve estar dizendo, eita, eu penso e me faço essas perguntas. Tipo, eu deveria estudar mais, eu não deveria parar para descansar. Então eu lhe digo, você está dormindo com uma inimiga ao lado, autocobrança excessiva. Mas, se ela é algo que é um inimigo, como é que ela surge? Vou te dizer. Primeiro, quem se compara com o outro, tá? Está errado, porque compara realidades diferentes. Tipo, um estudante que está no primeiro ano de cursinho, se comparando com o que está há 2, 3 anos. Um estudante que veio de uma escola mediana ou até de uma escola ruim, se comparando com estudantes que vieram de excelentes escolas. Cada pessoa tem a sua jornada. Ficar se comparando com A ou com B, às vezes até com primos, com amigos, até mesmo com seu melhor amigo. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Cada pessoa tem sua jornada. E ficar se comparando com A e com B não vai fazer você aprender mais. Então entenda isso. Pelo contrário, vai desencadear em você um enorme sentimento de inferioridade intelectual. Então, o primeiro motivo onde surge essa autocobrança em você, esse processo de autocomparação. Não faça autocomparação. Outro motivo de autocobrança excessiva surgir é a falta de planejamento. Sim. O aluno estuda, mas ele não atenta para o planejamento. Quando vestibulando, quer simplesmente estudar a matéria de forma aleatória, tá? E nessa situação de estar estudando coisas aleatórias, ele vai ficando perdido, ele fica perdido. Você fica perdido se você não tem um planejamento. Sem saber se você está estudando num bom ritmo ou se não está num bom ritmo. E aí, como ele se compara com um colega que por vezes está melhor que ele sempre acha que está ruim, que não está fazendo o melhor dele. Resultado, isso vira uma bola de neve. Primeiro, porque está fazendo comparativos que são desiguais e não tem planejamento dos estudos. Esses dois motivos são cruciais para você deixar surgir em você essa autocobrança que é uma inimiga de sua aprovação. E o pior, que está em você, que surge em você, que brota em você. A pior dor é que é algo que você precisa estar atento para combater. Um terceiro motivo de autocobrança excessiva surgir é porque esse mesmo aluno que não tem planejamento, ele não tem métrica. Como é isso, Meriane? Vê bem. Quem não consegue planejar os estudos, não consegue mensurar se está indo bem ou indo mal. Sem a métrica, eu até digo que o aluno tem sempre a sensação de não sair do lugar. E essa sensação de que sempre está estudando as mesmas coisas, que não sabe o quanto está rendendo, que não sabe o que deve estudar, começa a ser péssimo para a psique. Você começa a se sentir travado, a se sentir travada, porque está lhe faltando um planejamento. A primeira coisa para uma jornada de aprovação em medicina é planejamento. O planejamento que você vai fazer em 9 meses, em 10 meses, e até o planejamento que você vai fazer para aquele mês, para aquela semana. Tá? Quando você se planeja e você também usa métrica para quantificar as suas atitudes, você vai percebendo que você está rendendo. E aí eu estou colocando que sem planejamento, sem métrica,
Você acha que não está saindo do lugar. Então isso é péssimo. E sabe qual é esse sentimento de autocobrança? É que o vestibulando, ele começa a fazer planos distantes. Tipo, quando eu atingir uma pontuação de 760 no simulado, eu vou poder ir no cinema, por exemplo. Porém, gente, toda a estrutura de aumentar a nota está comprometida. Porque ele está se sentindo muito pesado, muito travado. E está se comparando o tempo todo com alguém que às vezes tem uma jornada diferente da dele. Ou de tempo, ou de bagagem de conhecimento ao longo da vida. Está se comparando, não tem planejamento, não tem métrica. E começa a dizer, não, quando eu atingir 760 no simulado, eu vou poder, naquele sábado, daquela semana que eu recebi o resultado, eu vou para o cinema. E aí? E aí ele não se vê chegar nesse patamar que ele está almejando de repente. E ele ainda nem sabe se vai chegar, quando é que vai chegar. Então aí começa um outro sentimento péssimo. Frustração. Porque o vestibulando não vê o objetivo chegando. Então, além de se frustrar, isso ocorre também porque o vestibulando, porque você, tá? Você que é vestibulando, não comemora as pequenas conquistas. Não vê o pequeno passo que você está dando todo dia. Só quer enxergar o grande passo. E o grande passo não vem de um dia para o outro. Você praticamente se vê numa rotina de estudar, estudar, estudar. Sem direito de fazer mais nada, porque você disse que só quando você tirasse 980 na redação, você sairia num sábado para comer pizza com seus amigos. E de repente você chega em 920. Mas você, não, eu só posso ir na pizza, não é, quando for 980. E se esse 980 não chegar? Você vai morrer pro mundo? Vai ficar uma pessoa cheia, um jovem, uma jovem, cheia de amarguras, porque você não está enxergando os passos que você está dando cada dia. Às vezes demora. Não esqueça que 10 passos são constituídos por cada passo. Mariane, quais são os malefícios para a saúde que essa autocobrança excessiva pode trazer? Literalmente, vivendo dessa maneira a sua jornada de preparação para a medicina, a pessoa entra em parafuso. Sim, entra em parafuso. Termina o vestibulando, ele quer estudar mais, porque ele ainda não atingiu 980 da redação, ele ainda não atingiu 760 de média geral no simulado. Ele começa a entrar em parafuso. E ele quer estudar mais, só que ele está esgotado. Aí ele não consegue estudar mais. Porém, ele quer estudar mais. Então, ele decide que para estudar mais, ele vai ficar mais tempo acordado. E quanto mais tempo acordado ele fica, maior o cansaço. E o estudante não consegue estudar. Ele até fica sentado na cadeira. Ele está com a bunda na cadeira. Mas ele está com um estudo que não é eficiente. Ele não aprende. O que ele aprende, o que ele pode avançar no desejo dele de tirar 980 na redação, 760 de média de simulado, vai ficando mais distante. Sim. Nesse momento, né, o vestibulando, é você que está fazendo isso. Você age se enganando. De que tem que ficar muito tempo estudando. E dorme menos. Estuda com pouca eficiência. Por quê? Porque a mente está cansada. E começa a baixar o rendimento. Então, essa autocobrança excessiva, o primeiro dano que ela traz para a sua saúde é que você, para sustentá-la, começa a dormir pouco. Ao dormir pouco, fica cansado. Ao ficar cansado, não aprende com eficiência. Como não aprende, ao invés de avançar no seu rendimento, você começa a diminuir o seu rendimento. Isso acontece porque o estudante não respeita o próprio corpo. Não se planejou para um horário de descanso. O horário de descanso é parte do seu horário de estudo. Ele faz parte de um planejamento de estudo, tá?
Olha essa bola de neve. Não se planeja, não se alimenta em horários adequados, por exemplo. E aí, consequentemente, não se sente motivado. Não vê seu rendimento, começa a se desmotivar. E aí, quando você começa a se desmotivar, essa história da autocobrança, dessa situação toda, piora mais ainda. Para ter um rendimento, você precisa estar motivado. Cérebro só aprende quando ele enxerga motivo. Quando você se enxerga com um esteto no pescoço atendendo um paciente. Isso. Mas antes de você chegar nisso, você tem que enxergar, acertar um pouco mais de questões. Um percentual maior a cada exercício. 1% por 1%. Eu sei que você quer crescer 10%, mas para crescer 10%, esse 10% é feito de 10 vezes 1%. Então a métrica, ela precisa ser constante, para que você perceba e você se motive. E você não se torne um escravo do ato de estudar. Eu não durmo para estudar, aí estuda sem ser eficiente. Aí o rendimento cai. E aí, rendimento cai, desmotiva. E sem motivação, gente, tipo, você está sacrificando horas do seu dia, sentando a bunda na cadeira estudando. E nessa situação toda, essa desmotivação ainda vai te deixar vulnerável às críticas de quem não conhece a jornada para ser aprovado em medicina. Quais as consequências dessa autocobrança, não é? Disso tudo, para minha aprovação? A primeira consequência, não é? É o seu rendimento que despencou, porque você não dorme, estuda demais de forma desorganizada. Estudar demais não quer dizer aprender mais, não. Nunca. Você precisa estudar, mas estudar e manter a saúde mental. Estudar e manter o descanso. Estudar e manter as horas de sono. Até porque para qualquer conhecimento, sair da memória de curta duração para a memória de longa duração, que você vai usar no dia do simulado, você vai responder, precisou de ciclos noturnos de sono, tá? Para que saísse de locais do nosso sistema nervoso central, tá? Do local A para o local B. Resultado, teu rendimento despenca. E como você está sem conseguir estudar, você não tem também uma estratégia de revisão, porque revisão é parte importante do seu estudo, tá? Você passa a esquecer. E esquecer é biológico. Por isso que existem os processos de revisão periódica, porque em períodos estipulados pela ciência, tá? Ou seja, o resultado de tudo disso cai a nota nos simulados e até mesmo no Enem. Então, aquela sensação eu conheço um monte de gente que já passou por isso. Eu estudei o ano todinho, cheguei no final do ano, minha nota do Enem piorou. Porque estudou o ano inteiro com autocobrança, com a inimiga do lado, a sua inimiga do seu rendimento. Tá? Resultado, com essa história de rendimento cair, você começa a achar que você não é capaz de passar em medicina, quando qualquer pessoa é capaz, inclusive você. Você também passa até a considerar um outro curso. Quando todo esse processo acontece, você até desiste do Enem Sisu, pois o seu resultado no Enem, por conta da autocobrança, ele estagnou. Não subiu os poucos pontos que faltavam para você atingir o seu objetivo, atingir aquela nota X ou Y ou Z. Eu acho que na sua cabeça você já percebeu que a autocobrança excessiva é algo muito ruim. Ela prejudica a tua saúde. Ela gera consequências graves, lhe distanciando da aprovação. Aí você deve estar perguntando, sim, Meriane, se essa autocobrança excessiva é algo realmente muito ruim, e tem como tratar essa autocobrança excessiva? E eu quero lhe dizer que tem. Pode parecer
algo que não depende de você. Mas desculpa, depende 90% ou mais de você. Você não ter autocobrança depende de você. Primeiro passo. Você precisa planejar um cronograma de estudo realizável, tá? Pelo período de 9 meses, por exemplo. E depois pegar esse cronograma, esse planejamento de jornada e trazê-lo para mês. E o que está no mês, trazê-lo para a semana. Então aí você já começou e fazer um planejamento realizável. Porque planejar um tempo de estudo que não é o seu tempo real de estudo é ter escrito um planejamento completamente incoerente. Tá certo? Uma outra coisa, você precisa, né, nesse planejamento, incluir também momento que você está estudando e momentos que são inclusive definidos pela neurociência, que você faz revisão, tá? Outra coisa, você precisa fazer o planejamento, colocar tempo de estudo, de um novo conteúdo, não é? Tempo de revisão do que já estudou. E você precisa ter métrica no seu desempenho, tá? Como é que você está conseguindo acompanhar todas essas matérias que você planejou? Sabendo porque com essa métrica, você vai saber se você está melhorando o seu desempenho ou se você está piorando. Quem se planeja e executa, ele trabalha para melhorar. Agora, quem faz um mau planejamento, começa a piorar resultado, tá certo? E aí, professora? Se você, não é, tem uma métrica, você consegue acompanhar o seu progresso. E atenção, e quando você começa a acompanhar o seu progresso, tem um fator muito importante que eu preciso te dizer. Esse fator é comemorar cada pequeno progresso. Sabe aquele assunto que você achava que nunca ia aprender? Que teve dificuldade no teu ensino médio? De qualquer disciplina. Por exemplo, você não entendia direito os detalhes da teoria sintética da evolução e as diferenças entre ela e o neodarwinismo. De repente você começou a entender isso. Clique! Você conquistou. E você percebe que essa sua conquista, tá? Isso vai se refletir em maior número de acertos de questões, quando você vai resolver questões. E até mesmo quando você erra, você compreende o ponto do erro, tá certo? O ponto do erro. Ou seja, isso significa que você está usando um cronograma, que você está fazendo as métricas, e tudo isso vai lhe dando uma consciência real, concreta, de que você está avançando na sua jornada de preparação. Cada pequena vitória é uma vitória na jornada. Cada conteúdo que você conseguiu entender, ou que você revisou, e, poxa, nessa revisão eu realmente percebi que eu sei mesmo. Eu estou dominando isso. Eu não errarei questão com progressão aritmética, nem com geométrica. Está dominado. Que massa. Como eu disse, cada pequena vitória é uma vitória na jornada. Passar em medicina é uma jornada de várias pequenas vitórias. Não é uma jornada de apenas uma grande vitória. Tá? A grande vitória, inclusive, ela só vem lá na aprovação. Até lá, cada pequena vitória é um degrau de sua escada. E além disso, e o mais importante de tudo isso que eu te disse, você tem que comemorar todos esses pequenos degraus. Porque isso vai matando a autocobrança, em vez dela lhe consumir. E outro ponto muito importante que eu vou te dizer aqui: não se comparar com os outros. Não olhe para o
palco de alguém e compare com os seus bastidores. São coisas diferentes. Olhe para os seus números. Olhe para o seu número de acerto. E veja o quanto você está progredindo. E é capaz de progredir muito, muito, muito mais. Seu colega, seja o seu melhor amigo, ele é apenas o seu colega, o seu melhor amigo. Ele não é você. Os números dele são dele, esqueça, não veja. Ou se veja, só diga que massa. Mas não são seus números. E sua métrica é que é o seu número. Autocobrança é o maior inimigo dos seus estudos. Pode estar em você mesmo. Porque essa autocobrança está em você. E você precisa combatê-la. Tendo um planejamento de estudos. Tendo métrica de tudo que você está estudando. Não se comparando com ninguém. Seguir sua jornada. Porque se você seguir sua jornada, você chega lá sim. Você avança. Estudar o tempo correto, descansar no tempo correto, dormir 8 horas dia. Senão o seu corpo, o seu cérebro, não consegue estudar de forma eficiente.